Olá, amigos, amigas, boa noite a todos que assistem ao vivo. Bom dia, boa tarde, os que vão assistir depois. É o professor Legene Mirran, vocês me conhecem, me seguem. Peço já de início inscrição no nosso canal e em todos os canais parceiros a quem eu agradeço muito, que ajudam na divulgação desses cursos, desses programas que eu tenho feito. Agradeço também às TVs 247 DCM, eles retransmitem meus cursos também. Bom, eu queria começar mostrando que saiu finalmente o livro Mao Zedong para principiantes. É no mesmo estilo dos outros, tem 150 imagens legendadas, é um tipo de um livro paradidático, e aí completou a coleção, 5 volumes. No meu site, vou colocar aqui em uma tarja, no meu site tem lá comprar os 5 com desconto ou os 5 mais uma caneca, que eu chamo de caneca marxista, mas uma caneca não pode ser marxista, né? Mas tem a imagem dos 5 grandes revolucionários, né? Ficou com 352 páginas, eu não sei o valor, que eu esqueci. Bom, assim, de recado importante era esse. Vamos aqui dar sequência à parte 2 da aula sobre budismo, que é a sexta religião ou filosofia, depende do ponto de vista, que nós estamos estudando neste curso livre História das Religiões. Estamos vendo em ordem cronológica. Quando acabar o budismo, o próximo curso será judaísmo, não é? O pessoal fala que o judaísmo é a mais antiga, não, não é a mais antiga. Eles contam na Bíblia, que foi consolidada ali pelo século IV, antes da Era Comum, eles contam história que se supõe que ocorreram 3.000 anos antes, mas a religião estruturada é só mais ou menos do século V. Bom, dando sequência, quem acompanhou a aula passada, eu não vou repetir, não há consenso sobre todos os detalhes da vida de Buda. Ele se transforma em Buda quando ele atinge a iluminação. Ele era Gautama, Siddhartha Gautama, né? Alguns aqui relatados, né, como eu não coloquei, mas a maioria dos historiadores aceita a sua existência. A maioria não é unânime. Alguns duvidam da sua existência, tal qual como Jesus Cristo. Jesus Cristo tem 3 correntes que como é que encaram a figura de Jesus Cristo. A primeira é a negação total da sua existência, que ele é um personagem inventado pelo Império Romano. Outras que eu me encaixo é ele existiu como figura histórica sem nenhum poder mágico, etc, etc. E uma majoritária, os que acreditam nele como ser humano e, ao mesmo tempo, Deus, né? Buda tem essa polêmica, mas a maioria aqui, como acho que no Jesus também, a maioria acredita, é minoria os que dizem que ele é uma invenção, né? É quase consenso que ele fundou uma ordem monástica e que pregou mais ou menos por 40 anos na Índia. Fala-se em, pelo menos, os seguintes consensos sobre a vida de Buda. Não são muitos, mas são pelo menos este.
houve um registro de um nascimento, sua maturidade, a sua renúncia a todos aqueles privilégios como futuro rei, o período da sua busca, né, o seu despertar, né, que é a iluminação, a sua libertação, o ensino e a morte, que é toda registrada, não documentada, né, mas há muitos relatos. Essa é a visão expressa pelo antropólogo Michael Barnes Carriters. Ele que nasceu em 1945, é ainda vivo, formado pela Universidade de Wesleyan em 1967. Atualmente ele dá aula na Universidade de Durham, na Inglaterra. Ele escreveu um livro, Buddha, A Very Short Introduction, né? Uma pequena introdução. Ele é de 2001, 128 páginas, editado pela Oxford, imprensa da Oxford University. A renomada teóloga Karen Armstrong, nascida um ano antes desse outro, 1944, em Wildmoor, Worcestershire, na Inglaterra, que tem no Brasil publicado 13 livros traduzidos para o português do Brasil, editado por 3 editoras diferentes, Companhia das Letras, Zahar e Objetiva, das quais eu li 10, só para vocês terem uma ideia. Eu li Uma História de Deus, Jerusalém, uma cidade de 3 religiões, Em Nome de Deus, esse eu li em inglês primeiro, né? In Name of God. Buda, Islã, Maomé, a Bíblia, terminei essa semana de ler a história da Bíblia, Em Defesa de Deus, não, li 8 então, está faltando um desses livros dela, inclusive, é Memórias, assim, é tipo uma autobiografia, né? No seu livro Buda, especificamente, que é da editora Objetiva, 232 páginas, editada em 2001, ela diz textualmente o seguinte, abre aspas: é obviamente difícil, portanto, escrever uma biografia de Buda, atendendo aos critérios modernos, porque temos muito pouca informação que pode ser considerada histórica. Mas podemos estar razoavelmente confiantes, pois Siddhartha Gautama realmente existiu e os seus discípulos preservaram a sua memória, sua vida e seus ensinamentos. Mas volto a dizer, estes discípulos preservaram oralmente as primeiras obras, escritos, documentados sobre o pensamento e a vida de Buda, são 200, 300 anos depois, diferentes de Jesus, que é o primeiro evangelho, que é acho que é Marcos ou Mateus, é 30 anos depois da morte, né? Vejamos o que diz o filósofo Jostein Gaardeney sobre o budismo em seu livro Das Religiões. Esse é um dos livros que nós estamos indicando, acho que eu indiquei 9 livros, 2 são básicos para ler, né? Esse é Jostein Gaardeney, é o famosíssimo autor do livro O Mundo de Sofia. Infelizmente é um catatal, acho que tem 500, 600 páginas. Eu li faz décadas, eu leio quando sai, né? Minha filha leu quando menina,
e espero que meus 2 netinhos venham a lê-lo. É maravilhoso, né. E ele tem muitos, eu li acho que 6 ou 7 livros que ele tem publicado no Brasil, Dia do Coringa, ele tem vários. Eu abro aspas para a página 55, esse que é o livro editado pela Companhia das Letras, publicado no ano 2000. O budismo vê a vida como uma série ininterrupta de processos mentais e físicos que, às vezes eu não entendo a minha própria letra, né? Deteram o homem de momento a momento, depois eu preciso checar. O bebê não é a mesma pessoa que o adulto, e o adulto não é a mesma pessoa que ele foi ontem. É com as imagens, é como as imagens de uma tela de cinema. Movem-se muito depressa e não conseguimos perceber que o filme é artificial, que não é algo vivo. Na realidade, o filme é a soma das imagens individuais ou de uma série de instantes. Buda ensinava, abre aspas, de nada mais posso dizer isto é meu, e de nada posso dizer isto sou eu. É o que ele ensinava, né? Ambas as coisas são ilusões. Não há um núcleo imutável da personalidade, não existe um eu, entre aspas, um ego, entre aspas. Tudo é constituído de fatores existenciais, impessoais, que formam combinações fadadas a decair. Tudo é transitório. Então, achei boa esta passagem, trouxe para vocês. Deste outro livro, que eu também indiquei entre os 9 como livro básico, é daquela coleção, acho que são 20 títulos, eles agora mudaram de tamanho para economizar papel, né? Eles agora diminuíram assim, ó. Olha a diferença. Esse livro das religiões é muito bom, é uma obra coletiva, editado pela Globo, né? É ricamente ilustrado, todas as imagens têm legendas, a gente aprende muito com a imagem. Meus livros seguem esse padrão, né? Só que tudo preto e branco, né? Eles fazem um esquema para entender o budismo. Página 133. Para entendermos o caminho do meio, né? Nada de extremos, né? Primeiro bloco de esquema. Por mais conforto material que tenhamos na vida, não estamos imunes à dor e ao sofrimento. O próximo quadro diz: a total negação do conforto material e uma vida de ascetismo também não nos protege do sofrimento. E o terceiro bloco: cada pessoa precisa encontrar equilíbrio e disciplina de acordo com as circunstâncias individuais, né? Então tá aí esta passagem que eu selecionei e trouxe para vocês, citando a fonte. Eu vou iniciar agora uma série de conceitos budistas. Hoje termino a aula com os principais, depois, provavelmente, mais 2 aulas, eu vou falar de 30 conceitos menores, nas palavras originais em sânscrito, né? E vou tentar explicar. Evidente que não é um curso para doutrinar ninguém a virar budista. Então, é um curso que resume conceitos. Se alguém quiser estudar, está aqui facilitado, né?
Espero posteriormente transformar este curso em livro. Bom, como já vimos, o budismo recebe grande influência do hinduísmo mais antigo, né? Veremos a seguir alguns dos principais conceitos. Primeiro, as 4 nobres verdades. Aqui englobam todos os dharmas. Primeiro, não, ainda não é a primeira. Essas 4 verdades são a essência do budismo. Tudo decorre desses conceitos. São os pilares da religião barra filosofia, né? Alguns creem que não é uma religião. Hoje mesmo assisti um pequeno vídeo que o título é Os budistas são ateus, né? Os budistas não acreditam em uma divindade como essa, criadora, antropomórfica, cheio de defeitos pessoais, etc., e que fala com as pessoas, e que não, absolutamente isso não existe lá, né? Podemos dizer que essas 4 verdades são uma espécie de conclusões deles do budismo, como Buda entendia o, abre aspas, sofrimento e a natureza deste sofrimento, né? É, sofrimento é a negação do desejo, né? É a impossibilidade de satisfazer algum desejo. Você sofre e pode ser a coisa mais elementar do mundo. Eu, por exemplo, às vezes tenho o desejo de comprar um livro e não tenho condições. Eu sofro, eu gostaria de ter esse livro. Meus únicos desejos são de livros, né? E as pessoas devem ter desejos os mais diferentes possíveis. Todos eles são nobres desejos para esta pessoa, né? E se elas não atingem esses desejos, sofrem, né? Buda disse aos monges que ele ensinava, abre aspas, as 4 nobres verdades são reais, infalíveis e não o contrário. Por isso são chamadas nobres verdades. Então vamos ver para Buda quais são estas nobres verdades. A primeira, dukkha, D-U-K-K-H-A, a realidade do sofrimento. Tudo é sofrimento. A vida é sofrimento, o nascimento é sofrimento, o envelhecimento é sofrimento. Todas as enfermidades são sofrimentos e a morte é o sofrimento maior. Tristezas, lamentações, dores, angústias, tudo isso são sofrimentos. Aqui, Buda trabalha com o conceito de, abre aspas, 5 agregados. São eles. Então, 4 verdades têm 5 agregados. Primeiro, aspectos materiais. Segundo, sensação. Terceiro, percepção. Quarto, formação mental, hábitos e pensamentos. E quinto, consciência. Sofrimento se relaciona ao apego a estes 5 agregados. Então, às vezes, você tem alguma coisa, portanto, um desejo passado já se realizou, você tem alguma coisa e sofre por medo de perder esta coisa, né? Não temos uma tradução literal para dukkha, entre aspas, mas pode ser entendida como todos os níveis e tipo de desconforto, até a mais simples insatisfação. Eu queria aqui, no final, eu vou agradecer às pessoas que deram alguma contribuição,
e fazer um apelo para você dar o seu like, compartilhar, se inscrever no meu canal e nos canais parceiros e, se possível, você entrar de membro do nosso canal. É a forma mais permanente de você nos ajudar, né? É como se pagasse uma mensalidade para um clube que não dá lá muitos benefícios, mas são oferecidas algumas análises geopolíticas e alguns cursos de ampliação do conhecimento geral. Teve alguém aqui que disse que é budista. Eu não sei se eu conheço. É, sofremos de todas as formas. Aquilo que eu disse, ou não por termos algo que desejamos, ou pelo medo de perder essas coisas. É a posse, né? Assim, mesmo que tenhamos uma experiência de sucesso e felicidade, tudo isso pode se tornar fator de sofrimento, porque essa felicidade pode passar, ou essa coisa que você teve acesso pode se perder. Então, é um sofrimento, é o dukkha. Segundo, é a samudaya, S-A-M-U-D-A-Y-A. A realidade é a realidade da origem do sofrimento. E aí vamos pegar uma palavra do próprio Buda. Esta é a nobre verdade da origem do sofrimento. É este desejo que conduz a uma renovada existência, acompanhado pela cobiça e pelo prazer, buscando o prazer aqui e ali. Isto é, o desejo pelos prazeres sensoriais, o desejo por ser, existir, o desejo por não ser e não existir. Então, você deseja ter e existir. E quando tem, você deseja que isto não se perca, né? Então, é a origem do sofrimento. A dukkha é o sofrimento em si, aqui é a origem. A terceira nobre verdade é a nirodha, Nirodha, a realidade da cessação do sofrimento, nirodha, disse Buda. Esta é a nobre verdade da cessação do sofrimento. É o desaparecimento e a cessação sem deixar vestígios daquele mesmo desejo, o abandono e a renúncia a ele, a libertação dele, a independência dele, né? Então, o Nirodha é a superação, né? Por fim, a quarta nobre verdade é a Magga, com dois Gs. A realidade do caminho para a cessação do sofrimento, não é? Então, qual é o caminho para a cessação do sofrimento? Disse Buda, abre aspas, esta é a nobre verdade do caminho que conduz à cessação do sofrimento. É este nobre caminho óctuplo. Entendimento correto, pensamento correto, linguagem correta, ação correta, modo de vida correto, esforço correto, atenção plena correta e concentração correta. O nobre caminho óctuplo, né? Então, são 4 nobres verdades, 5 agregados e 8 caminhos para atingir a cessação do sofrimento. Nesta quarta nobre verdade, Buda menciona, então, esse caminho óctuplo. O que seria isso? Na sua fala, ele diz um conjunto de 8 práticas, baseada no caminho do meio, com moderação e harmonia, sem extremismos.
É como se fizéssemos um treinamento cotidiano para deixarmos de lado a arrogância, o ódio, a ilusão, que são sempre fontes de sofrimento, né. Então vocês vejam que é um conjunto de práticas que ele recomenda para você ter uma vida mais harmoniosa, né. Assim, o termo correto desta qua quarta nobre verdade deve significar plenitude, coerência, um sentido de perfeito e ideal. Por isso, o caminho óctuplo engloba, aí eu vou então resumir este estes 8 caminhos, né. Compreensão correta, que pode ser entendida como visão ou opinião correta. Como é que nós sabemos se é correta? Ele não dá. Aqui, então, entender as coisas como elas realmente são, fazendo, então, análises objetivas, concretas da realidade concreta. Segundo caminho óctuplo, pensamento correto. Não ter má vontade ou querer causar mal a ninguém. Então, é uma forma de você pensar corretamente. Você deseja mal a alguém? Eu não sou candidato a santo, mas, sinceramente, eu não vivo esse mundo de intrigas, fofocas e fazendo observações desnecessárias, né, desejando mal para ninguém, né. Terceiro, fala correta. Como é que você tem uma fala correta? Não mentir, não falar mal, não caluniar, não usar palavras feias ou ásperas, falar harmoniosamente. Eu não falo um palavrão, acho que já tem uns 20 anos. Até os mais simples, eu procuro. A língua portuguesa é tão rica, tem tantos sinônimos que o problema é que as pessoas não entendem, às vezes, um sinônimo e nem sabem se você está xingando elegantemente, né. Eh, eu tenho um netinho de 10 e um de 6, né, e a escola é uma fonte de. Então, de repente, assim, sai um palavrão, assim, eu fico constrangido. Aí minha filha: "Não fala palavrão, vovô não gosta". Esse vovô meio conservador, né, mas eu prefiro ser assim. Quarto, ação correta. Por exemplo, não destruir a vida é uma ação correta. Eles são radicais, a maioria são vegetarianos, não matam, né. Eh, não tomar o que não é seu, né, não roubar, né. Então, eh, isto influenciou o judaísmo e o cristianismo, né. Quinto, meio de vida correto. A vida com equilíbrio, não ser perdulário, mas jamais ser um mesquinho e avarento. Aqui também significa não causar mal a outrem. Sexto, caminho óctuplo. Esforço correto. Afastar-se de situações potencialmente prejudiciais. Buscar situações benéficas. Sétima, consciência correta. Consciência do seu corpo, da sua fala e da sua mente. E oitava, concentração correta, foco mental. Eu diria que eu, não sendo budista,
aplico estas 4 normas, né, orientações de vida, que ele chamou de caminho óctuplo. Vocês, quem está assistindo, tomando nota, compreensão correta, pensamento correto, fala correta, ação correta, modo de vida correto, esforço correto, consciência correta e concentração correta. Quando esses 8 nobres caminhos são ensinados nas escolas budistas, eles geralmente são agrupados em 3 grandes blocos: o bloco da sabedoria, o bloco da conduta ética e o bloco da concentração. Então, vamos ver o que está agrupado aonde. No bloco da sabedoria, eles chamam de prajna, com J mudo, prajna. Visão e intenção correta. Segundo é conduta étnica, que é a sila, S-I-L-A. Fala e ação correta e viver corretamente. Então, aí a conduta ética. E o terceiro bloco é a concentração. Eles chamam de samadhi, com DHI no final. Esforço correto, atenção correta, concentração correta. O budismo, tal qual o hinduísmo, trabalha com o conceito de reencarnação. Eles são reencarnacionistas. Você podia chamar de espíritas, né? Esse ciclo de nascer, viver, morrer, reencarnar, este é um ciclo, não é eterno, em algum momento você supera isso, esse ciclo chama samsara, né? Mas você só atinge a libertação deste ciclo, que não é eterno, quando você atinge a iluminação, que Buda atingiu ali por volta dos 36 anos, né? Depois de ter feito essa procura, ter jejuado, meditado, quase morreu, não comia, né? As pessoas nascem novamente, aí ele classifica 6 tipos de reino quando as pessoas nascem de novo. Não é? Então, veja, o budismo é assim: tem as 4 nobres verdades, tem os 5 agregados, tem os 8 caminhos e tem os 6 reinos. Então, hoje, nós vamos ficar por aqui, depois vamos ver os conceitos mais menores, vamos dizer, né? Então, aqui está a essência do pensamento budista. Como eles creem em reencarnação, eu imagino que dependendo do que você foi na vida anterior, você nasce em um destes 3 reinos. Aqui, evidentemente, estão inferno, purgatório. Ô, amor, obrigado. Chegou o cafezinho. Eu estou dando um curso de literatura nas quintas, você sabe, né? Essa é a caneca que eu chamo de marxista, né? Como se uma caneca pudesse ser marxista, né? No meu site tem a promoção 5 livros da coleção, 5 livros mais caneca. Me dá um trabalhão para montar as caixinhas, mas
Acabei de postar uma foto lá no Facebook, eu trabalhando lá, montando caixinha, empacotando. Eh, o DCM faz promoções com os meus livros, né, então eu tenho que autografar um a um. E montar caixinha com caneca é mais difícil. Bom, mas inferno, purgatório e paraíso é, na verdade, é a influência do budismo no judaísmo e no cristianismo, né. E o curso de literatura nós estamos vendo Dante Alighieri. Já foram 2 aulas sobre a vida dele e quinta agora eu começo o livro em si. A síntese do livro deve ir 2 aulas, né, A Divina Comédia. É maravilhoso, né. E é um livro também de história, né. Bom, mas veja só, o primeiro reino é o reino dos seres do inferno. Então aqui a palavra inferno aparece literalmente. Eh, então, tem muitos tipos de infernos, né, nós não vamos detalhar. O segundo reino é um nome bastante estranho, mas é o que ele deu. Reino dos fantasmas famintos, onde estão os seres que precisam de todos os tipos de alívio. Então, são seres atormentados, provavelmente o purgatório, alguma coisa assim, né? Por que eles vivem atormentados? Por que eles vivem neste reino? Porque provavelmente eles têm muito sofrimento, são muito ou foram muito apegados, então eles vêm para esse reino, né? E pode superar, evidentemente, na próxima vida, né? O terceiro é o reino animal. Humanos diferentes dos animais, né? Humanos com comportamento animal. Humanos que agem como animais. Eles têm fome. Animais, por exemplo, cachorro, eles brigam por um osso. Ao estar alimentado com aquele osso, ele vai, deita e dorme e não pensa em mais nada, não constrói nada. Então, aqui é um reino figurativo, é um reino onde você não tem perspectiva, né? Vive como se fosse animal, né? O quarto, então, esses 3 primeiros níveis são abaixo do quarto reino. Qual é o quarto reino? O reino dos seres humanos. Abaixo disso, né, você vive em reinos que não são humanos. Você pode superar, mas naquele momento daquela vida é abaixo do ser humano. Então, só aqui, neste reino dos seres humanos, é possível você atingir o nirvana. Naqueles reinos inferiores é impossível. Portanto, você tem que primeiro chegar neste reino. Bom, aí tem os reinos mais elevados, né? O quinto reino é o reino dos semideuses, ou ele chama de, abre aspas, divindades humildes. Então, são deuses menores. Ele não nomina isso, né? No hinduísmo, são 330 milhões de deuses catalogados. Isso eu falei na aula de hinduísmo, né? E no
entre os deuses gregos, por exemplo, que o pessoal chama de mitologia, né? Porque aqui no cristianismo não tem uma mitologia, mas os gregos são mito, né? Não são deuses. São deuses. Mas o que é o semideus lá no Olimpo? É quando os deuses vêm à Terra e, como eu diria, copulam, né? Tem um termo bíblico para isso, deitam, deitar, com humanos, nascem semideuses, né? Qual é o mais famoso dele? Acho que é o Hércules. E o último reino, então, este reino dos semideuses é acima do reino dos seres humanos. E o último reino, o sexto reino, é o reino divino. É o equivalente ao paraíso nas regiões abraâmicas. Estes foram os principais conceitos basilares, os pilares do budismo. A partir da aula que vem, sem nenhuma ordem de hierarquia, nós vamos ver os seguintes significados: karma, sila, budismo Theravada, sutra do lótus, vajrayana, mantras, anatta, mundo de Sudavasa, Sumayata Nikaya, cânone de Pali, quase que uma outra linha budista, Trishna, Maya, Bodhi, Dharma Chakra, Nirvana, vamos ver o significado, Sunyata, Anika. Deixa eu riscar esse aqui, porque esse aqui já vimos. Anika, e tem Anatta, com dois, sempre alguma letra dobrado, né? Depois vamos ver o conceito de Anahalakansutta, o conceito de originação dependente, o conceito de Pratityasa, Mutipada, com temudo. Vamos ver o significado de 12 Nidanas, de Sarvastivada, Santrantika, Atma, acho que já vimos de certa forma, né, que é a alma, né? Svabhava, Madhyamaka, Yogarkara, questões Anyakata, Mahayana e Vajrayana. Então, são conceitos, não são centrais, mas nós veremos para dar aí o básico do budismo. E o professor também aprende muito quando ministra estas aulas. Por isso eu agradeço muito esta oportunidade. Então, ministrar aulas é também eu crescer individualmente. Eu quero agradecer ao Paulo Eduardo, foi o nosso único membro hoje, mas é sempre uma alegria termos um membro. A Maria do Carmo, ela está dizendo que eu sou um professor nota 10. Eu não sou um professor nota 10. Eu vou explicar por quê. Eu lecionei 25 anos na universidade. No último dia de aula, depois que já tinha entregue as notas, né? Que alguns tiveram nota baixa, eu aplicava um questionário como bom sociólogo. Primeiro dia de aula, eu aplicava um questionário para saber o perfil da classe. Umas 20 perguntas. Anônimo. O questionário tem que ser anônimo. E no último dia, eles me avaliavam, porque eu já os tinha avaliado, e eles me avaliavam. Estão lá 10 questões, tal.
tinha lá pergunta sobre o programa, não foi atingido parcialmente, foi plenamente, não sei o quê. Sempre com 5 gradações, né? Aí no final, como eu dava uma nota de 0 a 10, eles tinham que dar uma nota para mim de 0 a 10. E eu nunca fui professor nota 10, porque impossível, né? Cada classe tinha 60, 80 alunos, é impossível todo. Aí quando fazia a média, dava 9,4, 9,5. Então, não sou professor nota 10. Meu amigo Ronaldo, sempre presente e sempre dando uma contribuição. A minha amiga Ana, compositora, que dá uma contribuição modesta. Obrigado, viu? No livro de Mao, é, no livro de Mao, agradecimento aos apoios. Lista de apoiadores na forma de Pix, tudo em ordem alfabética, sem mencionar valores. Aqui, quantos? E aqui no final, lista em ordem alfabética dos membros do canal. Então, eu agradeço sempre, no final dos meus livros, né, a todo mundo. Esse tipo de trabalho aqui, 230 membros, com esse superchat, o YouTube pega um percentual que eu nunca soube quanto é. Isso aí me rende uma fortuna de em torno de $400, R$ 2.000, né? Eu dou um pedaço pequeno disso para a amiga Luísa, que dá apoio para esse trabalho, e não dá para comprar todos os livros que eu gostaria, né? Mas, mas é uma grande ajuda, né? Então, aqui teve o Fernando Frenkel dando uma boa noite e dando a sua contribuição. Paulo Bretas, sempre presente com o sticker. O Rivadavia também, mais uma contribuição. E foram esses os que fizeram alguma ajuda. Eu agradeço muito a presença de vocês. Lembrando que durante a semana, agora termino aqui, vou trabalhar para a TVT. Vou selecionar as matérias que eu vou comentar amanhã, 10h30. Todos os dias, meia hora do resumo da geopolítica mundial. Segunda a sexta, 10h30 às 11h. Quarta-feira, estou falando nos programas fixos, sempre tem extras, né? Eu estou pensando fazer um extra sobre essa lapada que os Estados Unidos levaram na Assembleia Geral, né? Que perderam lá o Estado da Palestina. E quarta-feira, às 13 horas, vai fazer 4 anos esse programa semanal com o José Reinaldo, O Mundo Como Ele É. Quinta, às 5, o curso de literatura. E domingo que vem, a parte 3 do budismo. Desejo a todos vocês boa semana, obrigado por tudo, beijão e abraço em todos. Tchau, pessoal.